Saúdo a você, querido irmão, querida irmã, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela graça e misericórdia de nosso Senhor, estamos aqui mais uma vez, examinando as Escrituras juntamente. Estamos buscando a direção do Espírito Santo. Rogamos a Deus que nos abençoe, nos dê a direção do seu Santo Espírito, nos dê sabedoria, discernimento, para que possamos compreender a sua santa e bendita palavra, compreendermos a sua vontade, para que possamos obedecê-lo com alegria, sinceridade e singeleza de coração. Vamos hoje ler no Evangelho de São Marcos, no capítulo 4, do versículo 35 ao 40, quando o Senhor Jesus Cristo acalmou uma tempestade. A palavra diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós vamos hoje meditar a respeito da timidez. Tem muita gente que se considera tímida. Eu tenho certa timidez, eu não consigo falar da palavra, eu não consigo ir lá na frente, eu não consigo dar testemunho porque eu sou um pouco tímido, a irmã fala que é um pouco tímida. Mas essa timidez que o Senhor está dizendo aqui não é essa timidez que os irmãos estão pensando. Essa timidez aqui é medo de perecer, medo de morrer. Quando o Senhor Jesus estava aqui nesse momento, nesse dia aqui, e que aconteceu essa tempestade, ele estava tão tranquilo, tão confiante, com tanta fé e se sentindo seguro, que no meio daquela tempestade ele estava dormindo, descansando. E os apóstolos, os discípulos desesperados, porque o barco estava afundando, estava enchendo d'água. E acordaram: o senhor não está vendo que nós estamos afundando aqui, nós vamos morrer? E o Senhor Jesus disse para ele: por que vocês são tão medrosos? Por que vocês são tão tímidos? Vocês ainda não têm fé? O que isso quis dizer? Quis dizer o seguinte: e se morressem? E se viessem a perecer naquele dia? Um dia nós vamos partir para a glória. E se fosse aquele dia? Você está com medo de morrer? Meu irmão, minha irmã, você tem medo de pregar a palavra? Você tem medo de ir contra alguma doutrina que não é da sua igreja, ou daquilo que o seu pastor falou, e você tem medo de morrer, você tem medo de perseguição, você tem medo de ser colocado de escanteio pelos homens? Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Você não tem desejo de servir ao teu Deus? Você é servo de quem? Do homem, da igreja ou de Jesus Cristo? Quando o apóstolo Paulo estava numa tempestade também, ele havia recomendado que não fossem, mas o centurião acabou partindo, e lá em Atos 22 ou 23, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo para aquele homem: chegou a mim essa noite um anjo do meu Deus, o Deus a quem sirvo e de quem eu sou, e disse que só vai o barco e a carga ser perdida, mas nenhuma alma perecerá. Todos foram dados a Paulo, por causa de um servo de Deus, verdadeiramente servo, por causa de um só, que estava ali confiante em Deus, não tinha temor nenhum, não tinha timidez nenhuma. Se perecermos aqui, perecemos. A vontade dele era não ter ido, não ter partido com aquele barco esperado. Ele já tinha a revelação de Deus que não era o momento oportuno para viajar. Mas o centurião foi, ele era submisso, ele era prisioneiro, ele teve que ir. Mas naquele momento da tempestade ele estava tranquilo. Se ele partisse ali, ele estava com Deus, não tinha timidez nenhuma, não tinha medo nenhum. Mas aí apareceu o anjo do Senhor e disse a ele: Deus te deu todos que estão com você. Só vai o navio e a carga perecer, mas ninguém vai perecer, ninguém vai morrer. Então, por que sois tão tímidos? Por que você
tem medo? Você gosta de ser elogiado? Olha o irmão fulano, sabe por que você é elogiado às vezes? Só porque você é submisso. Você está debaixo do pé do homem ali, ó. Ele faz o que quer de você, manda e você diz sim, Senhor, mesmo contra a tua vontade e sabendo que não é a vontade de Deus, você diz sim, Senhor, de medo do homem. Ah, não acontece isso na tua vida? Graças a Deus. Mas examine-se o homem a si mesmo e veja e faça e julgue o seu porte, a sua atitude, a mulher. Sejamos verdadeiros servos e servas de Deus, o Deus de quem eu sou e a quem sirvo. Manda os seus anjos para nos dirigir e nos abençoar. Veja em Atos, capítulo 9, do versículos 26 a 29, a palavra diz assim: E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. E Paulo não ligava muito para isso, não. Ninguém precisa morrer. O Senhor Jesus disse: se perseguirem você numa cidade, foge para outra. O apóstolo Paulo mesmo, sendo perseguido, e ele sabendo da perseguição e que haviam feito ciladas para ele fugiu. Os apóstolos, os discípulos, desceram o apóstolo Paulo pela muralha dentro de um cesto para fugir da cilada que haviam preparado para tirar-lhe a vida. Se Deus revela para você que você vai ser atacado ali, querem te matar ali, você não precisa ir lá. Jesus já pagou o preço da nossa salvação. O que nós temos que fazer é não ter medo de falar a verdade. A verdade, nada pode contra a verdade a não ser pela verdade. E nós temos que seguir a verdade. O Senhor Jesus Cristo é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor. Então nós não temos outro caminho por qual entrar, somente pelo Senhor Jesus. Ele é a verdade. Nós temos que obedecê-lo e fazer o que ele nos manda. E assim nós não seremos tímidos, medrosos, temendo a homens. Aqui esses discípulos aqui ficavam com medo dele. Ele persegue, mata, prende e mata as pessoas que invocam este nome. Mas o perseguidor passou a ser perseguido porque ele aceitou Jesus de coração, com sinceridade e com amor. Se você, para viver o Evangelho, precisa ser perseguido, ou se você precisa ir contra alguma doutrina, algum ensinamento humano, terreno, não tenha medo, querido irmão, querida irmã, faça o que Deus colocou no teu coração, sabendo uma coisa, que nós temos que ter a direção do Espírito Santo. Não é a nossa sabedoria humana, carnal, que vai nos dirigir, que vai nos orientar. Nós temos que ter firmeza na palavra, no conhecimento das Escrituras, na revelação que o Senhor Jesus nos dá. Não ficar inventando doutrinas, ficar inventando leis e regulamentos aí que de forma nenhuma o Senhor Jesus não mandou. Mas sabendo uma coisa, que são os pecados que fazem divisão entre nós e nosso Deus. Se vivemos em santificação, porque temos que ser santos, sede santos, como é santo o vosso Pai que está no céu. E nós fomos chamados para a santificação. Então, sabendo que vivemos em santificação, que vivemos cumprindo a palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus, nós não precisamos temer as coisas. Nós não precisamos, temos que velar por nós e procurar o que for melhor para nós. Mas não temer, falar ousadamente no nome de Jesus e disputar com as pessoas, não é contender, brigar, ter desavença. Nós não temos esse costume nem as igrejas de Deus, nós não somos contenciosos. Lá em 1 Coríntios, quando fala a respeito do véu, no versículo 16 fala isso. Nós não somos contenciosos, nem as igrejas de Deus, nós não queremos criar contenda. Nós falamos o Evangelho e quem quiser ouvir e seguir, que ouça e obedeça a Jesus. Mas alguém especial nessa terra, nesse mundo, não existe. É só Jesus. Ninguém é maior que ninguém, ninguém é melhor que ninguém. Só Jesus é o nosso Redentor, o nosso Salvador. Veja ainda em Hebreus capítulo 12, do versículo 1 a 8, nós vamos ler aqui, depois nós vamos meditar. São 8 versículos, mas muito importantes para a mensagem de hoje que o Senhor nos dá. Está escrito assim: portanto, nós também,
pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos, que diz, dizendo, filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, você às vezes faz alguma coisa, tem algum entendimento e de repente você ouve uma mensagem contrariamente àquilo que você crê e a mensagem toca no teu coração e você sabe, veio de Deus, veio do meu Pai, veio do alto, veio das luzes, do Pai das luzes. Mas eu não quero aceitar isso porque eu quero entender de outro jeito, mas nós não podemos fazer isso. Nós não podemos desfalecer quando somos corrigidos. O Senhor quer a nossa perfeição. E a perfeição não é o que a pessoa, o que você está ouvindo desse, daquele, ou dessa igreja, ou daquela igreja. A perfeição é o que você ouve de Deus. A perfeição é viver a tua fé. A fé não é de todos e cada um tem uma fé diferente do outro. Algum diz que não pode comer isso, o outro diz que pode. Um não come, o outro come. Os dois fazem para agradar Jesus, para agradar a Deus. Um faz diferença de dia, o outro julga iguais todos os dias. Os dois fazem para agradar a Deus, não podemos julgar. Você tem que fazer segundo a tua fé. Então, mas pastor, então como é que faz? A única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, Isaías 59:2 nos ensina isso. Então, o que distancia o homem de Deus? O pecado. E o que é o pecado? O pecado é fazer contrariamente ao que Deus mandou. E o que Deus mandou? Lá, o Velho Testamento, a lei? Não, a lei, o Senhor Jesus disse assim, que eu vim para vos dar vida e vida com abundância. O Senhor Jesus veio nos trazer vida e vida com abundância. Então, o que era a lei? A lei era a morte, a lei ensinava só o que era pecado, mas não salvava ninguém. A lei só era o pecado. E Deus fez a Cristo pecado para nos salvar. O que o Senhor Jesus nos ensinou é o amor. Amar, ter consideração, ter respeito pelas pessoas, não se julgar maior do que ninguém. Ah, mas aquela pessoa é pecadora, não está na igreja, está desviado. Ela precisa de Jesus. E Jesus vai usar você para, com humildade e simplicidade, ir lá e falar da palavra, sem medo e sem temor, e falar do amor de Deus para que aquela pessoa que você considera também pecadora seja alcançada pela misericórdia de Deus. Porque Deus age, irmãos, através da nossa vida. Deus não manda os anjos queriam pregar o evangelho, mas Ele diz, é você, sou eu, são os irmãos, são as irmãs, estes é que pregarão a minha palavra. E está nos teus ombros, nos meus ombros, e nós temos esta responsabilidade. Não fuja de Deus. Deus quer você engajado nesta luta, você, irmã, engajada nesta luta, levando a palavra de Deus com ousadia para ganhar almas para Jesus. Não é para acrescentar o número da tua igreja, não. É para acrescentar o número da igreja do céu, da igreja do povo celestial. Então, irmão, irmã, faça a obra de Deus e deixe cada um viver a sua fé conforme a sua confiança em Deus, conforme o Senhor tem revelado a cada um. Que Deus abençoe a você, a mim, a toda a igreja do Senhor Jesus Cristo sobre a face da terra. Deus abençoe os nossos familiares, abençoe nossa família e que não tenhamos temor algum, façamos tudo segundo a orientação do Espírito Santo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.